Prontinho, bom dia então para todo mundo. E como a Camila deixou ali no chat, né, para a gente pensar a respeito da prova. Sobre a prova, nós vamos ter o texto de argumentação, que já está lá no Moodle, né? E hoje eu vou colocar um outro texto que é falando sobre os tipos de argumentos. Então, depois eu vou colocar os slides atualizados, porque eu fui acrescentando algumas coisas, e eu ia fazer em partes, e por fim eu vou pôr tudo junto, aí fica mais fácil para vocês estudarem. Então, vai ser essa parte de argumentação, e também a parte de hoje, que é sobre os tipos de argumentos, tá? Então, qualquer coisa, depois eu deixo uma observaçãozinha lá no Moodle para ficar escrito, né? E às vezes facilita para todo mundo, tá bom? Bom, então, só para a gente recuperar, nós estávamos falando sobre argumentação, né? A dissertação argumentativa. A gente já tinha falado um pouco para a prova anterior, né, que foi a parte de dissertação, narração e descrição. E agora, para essa prova, a gente vai ter mais a parte de... Parece que eu travei já. A parte de argumentação mesmo, né? Então, vamos ficar só nesse texto. E, olha, eu estou travando. Aí. E no texto que eu vou colocar hoje, que é sobre os tipos de argumentos, e nós vamos conversar sobre eles. Então, nós falamos sobre a dissertação argumentativa. Na aula passada, nós falamos como que isso geralmente é cobrado, né, nos concursos, vimos alguns tipos de prova, e que a maioria trabalha com a dissertação argumentativa, que é, inclusive, o que muitos, acho que a maioria dos vestibulares também cobram, né? Então, a gente conversou sobre isso e hoje a gente vai falar sobre os tipos de argumentos. Então, lembrando que eu vou deixar o segundo texto para a prova, o primeiro é a argumentação. O segundo eu coloco hoje, que na verdade vai ter o resuminho dele nos slides. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides. Deixa eu só um pouquinho. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Leonardo. Muito bem. Por enquanto ainda não está aparecendo, né? Ainda não. Vamos ver. Ele está processando ainda. Nossa, gente, agora tá tudo preto para mim aqui, não aparece o slide. Vocês continuam me vendo? Sim. A janela menorzinha. Acho que vai carregar agora. Vai, né? Tá processando aqui. Aí. Acho que agora foi, né? Isso. Então, beleza. Bom, então essa parte, gente, ele tá bem lentinho aqui. Acho que é muita informação no slide. E aí ele demora um pouquinho para carregar. Então, essa primeira parte a gente já tinha conversado na aula antes do fórum. E na aula passada, tô tentando passar aqui, peraí. E na aula passada falamos sobre as provas de concurso, né? Então, vamos lá. Tá um pouquinho lerdo, gente. Vamos lá, vamos que vamos. Até o computador já está cansado. Então, aqui foram as provas de concurso que nós vimos e comentamos. E aí até falamos, né? Quanto mais
Quanto mais alto o cargo, mais exigente a prova, né? E que pede até, inclusive, textos mais longos, de 60 linhas, né? Com conteúdos bem específicos. E agora a gente começa a falar sobre os tipos de argumentos da retórica forense. Esses argumentos, eles podem ser usados tanto na escrita quanto na oralidade. Muitos deles vão até ser justamente na fala, né, no momento ali que você tenta apelar para, né, os diferentes recursos que você tem para tentar ajudar o seu cliente, né, salvar o seu cliente. Então, nessa parte, tem alguns argumentos que são comuns, né, que é essa primeira parte, os tipos de argumentos, e depois a gente vai falar sobre algumas falácias da argumentação jurídica, que são alguns recursos que a gente deveria evitar, mas que muita gente acaba usando, né, ou por é o que tem, é a única estratégia para o momento, mas que é importante que a gente seja preparado para não recorrer a essas falácias. Então, como eu disse, no texto que eu vou colocar para vocês, tem essa parte dos tipos de argumento para para vocês lerem. E nesse caso, nós temos o primeiro argumento, que é chamado de argumento de autoridade. Alguns vocês vão ver que pode aparecer com um termo em latim. Alguns eu traduzi, outros eu deixei em latim porque eu acho que dá para entender. Um ou outro que eu coloquei a justificativa, a explicação na frente. Bom, o que seria esse argumento de autoridade? O argumento de autoridade, ele é muito usado, inclusive, nos textos jornalísticos, especialmente nos textos científicos, e também no meio jurídico, que é quando a gente apela para uma autoridade e alguém especialista naquele assunto. E ao apelar a essa autoridade, ao que essa autoridade no assunto diz, eu tenho o meu argumento reforçado. Quer dizer, se fulano de tal, que é especialista nessa área, está dizendo isso, né, então isso tem mais força. É o que acontece nos textos, por exemplo, nas monografias, que vocês devem ter visto as apresentações e que vocês vão fazer, né, no quarto ano. Por quê? A gente tem até no meio científico, a gente começa reproduzindo discursos. Bom, a gente na vida reproduz discursos, né? A gente reproduz discurso dos pais, a gente reproduz discurso dos professores, a gente está sempre reproduzindo. Até a gente fala que na linguística não tem um discurso do Éden, né, assim, aquele primeiro discurso do paraíso, né, quer dizer, o primeiro homem e a primeira mulher que conversaram, ali a gente teve o primeiro discurso. A gente não consegue ter isso, a gente fala com base no que a gente já ouviu, com base no que a gente já leu. E o nosso conhecimento, ele é feito disso, mas quando a gente está num meio em que a gente ainda não tem um reconhecimento, né, ou no meio científico, ou no meio jurídico, seja lá onde for, a gente precisa desse discurso de autoridade. Alguém que é reconhecido, sei lá, nacionalmente, ou naquela região, sobre aquele assunto específico. Então, por isso que quando no Enem pede lá a citação de fulano de tal, recorre lá uma citação de Platão, sei lá, de Aristóteles, de qualquer tipo de citação, é justamente para trazer esse discurso de autoridade, é esse discurso que reforça o nosso. Então, esse discurso aqui, ele pode ser tanto de um especialista, pode ser que, dependendo do que você está querendo provar, pode ser o discurso da perícia, pode ser o discurso de um médico que alega aquilo, ou até mesmo de pessoas reconhecidas por estudarem especialmente, sei lá,
homicídio, por estudarem especialmente casos de feminicídio. São especialistas naquilo, são reconhecidos socialmente por aquilo. Então, a gente traz essa voz para reforçar a nossa. Então, por isso que é chamado de discurso de autoridade. Então, consiste em sustentar uma tese com base na adesão ou testemunho de determinada pessoa ou órgão. Também pode ser um órgão, né? O argumento de autoridade consiste em sustentar a validade de uma tese no fato de ter recebido a adesão de determinada pessoa, ou doutrinador, ou autor, ou órgão. Quer dizer, se fulano concorda com o meu pensamento, se ele já falou sobre isso, é porque isso tem força, né? Então, a tese vale porque é apoiada por alguém relevante no contexto. Então, é um recurso bastante usado, porque o doutrinador tal diz isso, né? Então, você traz a fala dele para o seu discurso, seja ele escrito, seja ele oral. Então, esse é o primeiro. O segundo argumento é chamado de argumento a pari, ou também chamado assímile. Acho que talvez o assímile facilite, né, a interpretação, porque, ou os dois eu acho que dá para entender bem o sentido. Porque são casos que comparam, né, eles fazem uma analogia entre coisas semelhantes. Por isso que ele pode ser chamado assímile, ou a par, né, de ter um par, algo parecido com aquilo. Então, esse tipo de argumento, ele é fundado numa analogia que defende que dois casos merecem a mesma solução porque são similares. Então, é uma estratégia argumentativa. A gente sabe que na prática nem sempre é isso, né? Mas é um recurso argumentativo de que, olha, se fulano fez as mesmas coisas que essa pessoa e foi condenado a tanto, este também deve ser condenado, né? Então, é um recurso de tentar comparar casos parecidos, similares. A gente sabe que não existem dois casos idênticos, mas eles podem ser parecidos e, portanto, uma estratégia é dizer, se esse caso foi condenado, este também deve ser, ou o contrário, se esse foi absolvido, esse também deve ser, né? Então, é uma parte aí da regra da isonomia, né? Então, duas situações iguais devem receber tratamentos iguais, que é um recurso típico da jurisprudência. Quando você vai pesquisar jurisprudência, você está fazendo justamente isso, buscando comparar esses casos, né? Buscar esse argumento a par. E olha, na jurisprudência tem um caso assim e a pessoa ganhou a causa, então vamos tentar porque... né, é preciso se criar uma jurisprudência para que outros casos sejam julgados. Eu tenho uma amiga que ela está com um pedido de licença maternidade acho que vai fazer 3 anos, e até hoje ela não recebeu. E o que se espera? Um caso primeiro, que ainda está parado lá para o governador do estado onde ela trabalhava analisar. A partir desse caso, vai se criar a jurisprudência para que todos os outros casos tenham o mesmo fim, né? Inclusive o dela. Então, essa relação de comparação é muito comum, né? Para isso que existe a jurisprudência. Bom, então nós temos, depois assim, é importante vocês lembrarem desses tipos dos títulos, né, principalmente para a prova, para a gente conversar, realizar os exercícios. Bom, um terceiro argumento é chamado a fortiori. Ele se volta àquilo que tem mais força, né? Então, por isso que ele também pode ser do menor para o maior, né?
em que ele pensa na ideia de força, por isso recebe esse nome, ou seja, um caso que tem mais força do que outro. É também um processo de comparação, mas em vez de ter uma comparação de coisas semelhantes, um é mais forte do que o outro. Então, esse argumento se baseia numa espécie de analogia também, semelhante ao argumento a pari. A diferença está em que não se apontam as duas hipóteses como simplesmente análogas, como simplesmente parecidas, né? Mas se afirma que a hipótese proposta é uma forma maior da hipótese paradigma. Então, a fortiori significa com razão mais forte. Então, vamos pensar que numa comparação, eu tenho um caso que sei lá, aconteceu tal coisa. A pessoa foi condenada a tantos anos. Nesse caso, tem agravantes, tem razões mais fortes para que essa pessoa precise ser condenada. Então, eu vou mostrar nessa comparação que esse caso foi muito mais grave, foi muito mais sério e, por isso, merece uma pena, por exemplo. Né? Poderia sair como inocente, se num outro caso mais simples, a pessoa foi condenada. Então, você nessa comparação mostra o quanto que aquela pessoa tem, o que ela fez foi pior, vamos dizer, ela tem mais força. Isso pensando, né, no penal, porque aí a gente poderia pensar em outras situações também, em que, olha, se essa pessoa ganhou uma causa contra o banco, essa daqui que foi muito mais prejudicada pelo banco tem mais força para ganhar a causa, né? Então, a gente sempre se volta a essa com razão mais forte para. Então, é um recurso também de comparação. Depois, a gente tem aqui o argumento a maggiore ad minus, né? Quer dizer, esse argumento parte da premissa de que a solução ou regra aplicada ao todo é também aplicada às suas partes, né? Se é aplicada a maior, é também a menor. Então, exemplos de argumentação. Então, se X foi condenado criminalmente pelo fato, então também deve responder civilmente pelas consequências do fato. Uma coisa engloba a outra. Se o fiador é responsável pelo pagamento do principal, então não pode deixar de pagar também os juros, né? Então, uma coisa envolve a outra. Se ele é responsável pela parte maior, ele também é pela menor. E aí, enfim, até mesmo essa questão das consequências, né? Se ele é condenado por algo, pelo fato, ele também é pelas consequências, pelo que há de menor, vamos dizer. O quinto argumento é o argumento a contrário sensu, né? Que parte aí do em sentido contrário. Então, consiste em concluir que há uma oposição nas consequências, com base numa oposição nas hipóteses. Então, aqui há uma tentativa de criar uma formulinha ali, né? Então, seria, se a presença da hipótese X leva à consequência Y, então a ausência da hipótese impede a consequência Y. Então, o que isso quer dizer? A gente estabelece uma ideia lógica, né? Aquilo que a gente já falou, a gente tenta estabelecer uma lógica formal e cria ali qual seria a consequência. Então, vamos supor, se a pessoa, sei lá, a hipótese a pessoa está passando fome, a consequência, ela roubou alimentos no supermercado. Então, a hipótese é passar fome, a consequência, roubou o supermercado. Se o que o contrário senso tenta mostrar, não, ela não estava passando fome, ela tinha dinheiro, a gente poderia perceber que ela tinha recebido, sei lá, o dinheiro da aposentadoria, ela estava com a geladeira cheia, logo, ela não pode ter roubado
o supermercado, né? Ela não teria por que ter roubado. Então, a gente cria essa hipótese, por exemplo, a pessoa estava passando, um funcionário público estava com um filho doente. Ele precisava de dinheiro para pagar o tratamento. Logo, ele roubou o dinheiro da prefeitura, por exemplo. Essa é uma relação lógica, né? Aquela lógica bem simplista. Se eu provo que não, ele não estava precisando de dinheiro, ele estava tratando já do filho, ele sempre teve dinheiro, ele não teria por que roubar, logo ele não roubou. Então, eu tento inverter essa relação, né? Por isso que é chamado de a contrário senso. Eu tento estabelecer uma lógica e mostro como ela não é verdadeira para aquele caso, né? A partir de não ter uma causa, não tem a consequência. Ficou claro? Principalmente quando a gente quer justificar por meio da motivação, né? Aí mostra que não há aquela consequência, né? Ou não tem aquela hipótese, então também não tem como ela ter roubado, como ela ter matado, como ela ter feito qualquer coisa. Depois, nós temos o argumento ab absurdum, né? Então, na verdade, esse argumento, ele é muito mais do contra-argumento, né? Você pegar a argumentação do outro e rebater, né? Então, nós temos, consiste em demonstrar a invalidade de uma tese, pressupondo-a como verdadeira e mostrando que sua aplicação leva a resultados incongruentes, contraditórios, antijurídicos, inadmissíveis, ou seja, absurdos. Então, por isso que diante de você ter ouvido uma argumentação, você fala, essa argumentação não faz sentido e eu vou mostrar que ela não faz sentido. Você pega essa argumentação, então tá. Então, você está dizendo que foi assim, assim, assim. Então, vamos reconstruir os fatos. E aí, você tenta mostrar o quanto que aquela tese é absurda. Então, por isso que é muito mais da resposta, né? Da contra-argumentação. Então, trata-se de demonstrar a falsidade de uma afirmação ou a invalidade de uma ideia, mostrando que seus efeitos, desdobramentos ou aplicações práticas contradizem essa mesma ideia ou conduzem ao impossível, ao inadmissível. A gente tinha até falado já de um caso, agora eu não vou lembrar quando que foi que a gente comentou sobre a ideia acho que era um exemplo de um texto, acho que era do texto A Redação mesmo, que falava sobre a questão da legítima defesa, né? Então, às vezes, o advogado está ali tentando apelar para a legítima defesa, e aí você pega essa ideia e fala, agora eu vou mostrar como que essa ideia é absurda. Então, acho que era um caso, o cara estava de costa, ele não tinha nada que estivesse ameaçando, ele foi pego de surpresa, então você vai reconstruir o fato para mostrar que aquela tese é absurda, que não teria como ser legítima defesa, né? Acho que a gente viu isso no texto anterior. Bom, depois nós temos esse ex consens, que eu tenho ali também uma contra-argumentação, né? A partir do modo de pensar do adversário. Então, ele trata-se de conceber parte de razão à tese contrária, então você concorda com o que foi dito, né? Como ponto de partida para sustentar a própria tese. Então, esse é aquele caso que, muitas vezes, sei lá, foi pego em flagrante, não sei, né? Ou não tem muito como você fugir, não tem muitas provas, ou tem muitas provas contra o seu cliente, e aí você, na verdade, a sua intenção é só amenizar a situação dele. Então, por exemplo, é fato que o réu furtou, então ele está sendo acusado de furto. Não tem como você negar, olha, ele realmente furtou, mas, então ele sempre vem com essa ideia de oposição,
né? Você concorda com o que o outro diz, mas apresenta um posicionamento para amenizar a situação, né? Então, o furto foi de pequeno valor, foi insignificante, ou, olha, ele matou, sim, né? Não tem como fugir, mas em legítima defesa. Então, você tenta amenizar a situação do outro. Você concorda com o que foi dito pela parte contrária e ameniza, e sempre vai usar ali um mas, porém, no entanto, né? Enfim, as conjunções que são adversativas para mostrar o outro lado. Então, sempre parte dessa ideia de concordar e depois apresentar um atenuante, né? Amenizar a situação. Acho que esses daqui, talvez um pouquinho mais difícil de associar, né? Os anteriores acho que ficam mais fácil, né? Não sei se o contrário senso também fica fácil de identificar. Mas o a fortiori, por exemplo, acho que vocês conseguem, mesmo sendo em latim, fica mais fácil de entender. Por isso que esse aqui eu coloquei em sentido contrário, porque aí para identificar melhor. Agora, esse ex consensus, precisaria achar um termo em português. Vou ver se depois eu achar, eu passo para vocês, né? Eu coloquei essa explicaçãozinha aqui para vocês terem uma ideia. Uma outra questão aqui, quando a gente estava falando do contrário senso, que eu falei sobre a hipótese, né? Mas às vezes a negação, a ausência está na consequência. Por exemplo, toda pessoa, todo político que rouba, que é corrupto, ele enriquece, né? Então a consequência é enriquecer. E fulano não está rico, ele não aumentou o número dos seus bens, qualquer coisa do gênero, logo ele não poderia ter roubado, né? Às vezes a negação está também no fato de não ter tido a consequência e não a hipótese, aí tanto faz, né? Só para... Bom, então aqui era o do ex consensus, né? Do modo de pensar adversário, e aqui a gente tem o argumento a posteriori. Então, aqui a gente está pensando no depois, né, no que é posterior. Então, essa argumentação propõe comprovar a validade de uma tese pelas consequências da sua aplicação. Então, por exemplo, as estatísticas demonstram que a criminalidade dita hedionda não diminuiu e, pelo contrário, aumentou depois da lei tal, né? Logo, a lei aí não reduziu a imposição de penas mais graves, mais fortes, não reduziu a criminalidade. Então, você olha para a consequência para comprovar aquilo que você está dizendo, né? Então, o réu é acusado de ter praticado um estelionato milionário contra o erário público, mas hoje, 6 anos depois, é um homem pobre, né? Então, sem nenhum patrimônio. Logo, ele não deve ter praticado aquele crime, senão ele estaria rico, né? Então, você pensa no depois e em vez de pensar aí para você justificar o que ele não fez ou aquilo que não funcionou, né? Então, sempre pensando no posterior. Vou pôr aqui nas consequências, com base nas consequências. Mais fácil. Se ele tivesse roubado, ele estaria rico, né? Então, ele não está, então, portanto, não roubou. O argumento a priori, então, a posteriori, ele está pensando nas consequências, né? Que vem depois. Aqui, eu estou pensando no que vem antes, então, ele é uma argumentação que pensa aí baseado nas causas, na causa, no motivo, né? Então, nós temos também chamado de argumento a causa, talvez ele fique mais
fácil, né, de identificar. É o método oposto ao argumento a posteriori. Então, parte das causas para os efeitos, baseados na razão, na razoabilidade. Então, todas as premissas são cabíveis a priori. Então, é um raciocínio dedutivo, né, de você estar inferindo informações que parte do geral para o particular. Então, ó, X, fulano é o mais provável suspeito da morte de Y, porque é o único que tinha motivos para querê-lo morto. Então, isso é muito comum, né? Você buscar quem é que tem motivação, quem é que tem causa para cometer aquele crime. Então, aqui a gente parte da motivação. A motivação, ela é muito usada principalmente naquelas situações em que se está procurando quem é o suspeito, né? Então, olha, matou e, sei lá, quais são as motivações? Ah, queria ficar com essa, ou, sei lá, foi traído, qualquer coisa assim. Há uma motivação, a gente sempre tenta buscar uma motivação, né? E, geralmente, há uma causa para aquilo, né? Ou são aqueles psicopatas que matam simplesmente por prazer de matar, né? Sem motivação nenhuma. Mas, de modo geral, a gente sempre busca o porquê daquilo ter acontecido, né? E depois a gente tem o argumento que é ali o da premissa calcada numa verdade consensual da humanidade, no caso do direito à vida, né? Então, é um consenso. Então, esse argumento ad rem, ele é baseado no que é consensual. Não há uma discussão sobre isso, né? Então, esse é um dos recursos. Bom, então nós temos aqui os 10 argumentos apresentados, né? Voltando aqui, então, o de autoridade, o a pare, né? Vou por aqui, tentar uma forma mais. Então, comparação por. Comparação de igualdade, vou colocar. Sabe que nada vai ser igual exatamente, mas pelo menos fica mais fácil. Depois, o a fortiori é o com mais força, com mais razão para aquilo, né? Então, também é uma comparação, mas vou pôr aqui, superioridade. Um é superioridade, não é superioridade, mas com mais força mesmo, de ser condenado ou contrário, né? De ganhar uma causa, ou de ser fulano que fez algo assim e foi inocentado, esse tem mais razão, mais força para ser inocentado, né? Esse daqui é uma relação das partes, né, do maior. Então, se você é responsável pelo maior, você é também pelo menor. Não sei como poderia dizer isso de outra forma. Posso procurar depois ver se tem alguma tradução mais simples. O a contrário senso, né, aquele em sentido contrário. O ab absurdo, né, que é de contra-argumentação, para você mostrar o quanto a tese do outro é absurda. Aqui, a partir do pensar, né, do adversário, então você dá razão para a parte contrária, mas ameniza a tese. E aqui depois a gente tem o a posteriori, pensando nas consequências, se não tem consequência, logo não tem o crime. E o a priori é o baseado na causa, qual é a motivação para aquilo, né? Então, quem tem mais motivação seria mais suspeito ao crime. E, por fim, o ad rem, que é esse da verdade consensual, né? Aquilo que não se discute. Não se discute, é importante a gente ressaltar, né? Que
não se discute numa determinada sociedade, né? Então, a gente tem aí que o direito à vida, ninguém fica falando, ah, não, mas fulano não tem direito à vida, né? A menos que sejam as pessoas mais radicais. Mas, por exemplo, num lugar em que se aceita a pena de morte, esse argumento, ele perde um pouco da força, né? Porque você garante o direito à vida de algumas pessoas, e aí as pessoas mais cruéis, que cometeram grandes crimes, elas não teriam esse direito à vida, né? Elas teriam que ser punidas com a própria vida. Mas, de modo geral, né, a gente defende no planeta o direito à vida às pessoas. Bom, e depois, como eu disse para vocês, nós temos algumas falácias da argumentação jurídica, né? E eu coloquei aqui o que não fazer, mas eu não sei se esse não eu vou até colocar entre aspas, porque às vezes é o que temos para hoje, né? Assim, diante da falta de argumentação, é aquilo que você consegue fazer, né? Você não vai tentar argumentar, não tem outra possibilidade e vai nesse recurso. Mas é chamado de falácias, né, da argumentação. Então, é aquilo que a gente não deveria fazer. Bom, primeiro, nós temos essa conclusão irrelevante. Então, vamos pensar, aí vamos ler aqui o comentário e depois a gente pensa em outras possibilidades. Então, o sofisma de conclusão irrelevante busca iludir o interlocutor apresentando uma conclusão que não é, de modo algum, decorrente das premissas apresentadas. Então, as premissas não sustentam a conclusão, que não decorre logicamente delas ou não está com elas relacionada. Então, as premissas podem até ser verdadeiras, mas não levam à conclusão proposta pelo orador. Então, é aquele caso, a pessoa está com dificuldade para argumentar, ela não sabe como estabelecer uma relação lógica, né, de causa, consequência, qual é a conclusão, e ela cria essa conclusão que não tem relação com toda a argumentação feita anteriormente. Então, nós temos aqui, o latrocínio é um dos crimes mais horrendos e repugnantes que há. Um latrocida é sempre alguém perigoso e degenerado. Aqui, a pobre vítima deixou na orfandade 16 rebentos. Demais disso, o réu registra extensa folhas de antecedentes. Por isso, o réu deve ser condenado. Percebam que é uma tentativa mesmo de ludibriar o outro, né? Porque começa a falar sobre o latrocínio. Sabe aquele típico blá, 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 que a pessoa tenta se safar de alguma forma e ela começa a falar sobre os crimes, ela começa a falar sobre estatísticos, e aqueles dados nem têm relação com o que ela quer realmente defender, né? E aqui, por exemplo, fala que, olha, a pobre vítima deixou na orfandade 16 rebentos, né? Já o réu tem uma extensa folha de antecedentes, que é aquele tipo de relação que não é direta, né? O fato da pessoa ter uma extensa folha de antecedentes faz dele um suspeito, mas não necessariamente condenado, né? Então, aqui não há uma relação direta com as afirmações anteriores. Então, é um recurso que é muito comum, né? De tentar falar, e para chegar a um ponto que não tem necessariamente a ver com o que estava apresentado anteriormente. Então, uma conclusão irrelevante em relação aos argumentos. Depois, nós temos um outro ponto, que é a petição de princípio. Então, aqui a gente tem, ocorre o sofisma de petição de princípio quando o orador pressupõe como certo exatamente aquilo que deveria demonstrar,
né? Então, ele já toma como verdadeiro, em vez de provar que aquilo é verdadeiro, né? Então, faça um raciocínio saindo de um ponto de partida, quando o que se quer provar é justamente esse ponto de partida. Quer dizer, ele não é o ponto principal, você tem que provar que aquilo é verdadeiro, né? É onde você deveria chegar, vamos dizer. Então, nós temos aqui, o réu agiu em legítima defesa ao ser agredido pela vítima. Então, esse é o ponto de partida dele, né, da pessoa que está aqui argumentando. Então, a lei diz que o homicídio em legítima defesa não é crime. Quando uma pessoa agride a outra injustamente, a lei não obriga o agredido a fugir ou se acovardar. Dá-lhe, ao contrário, direito a uma reação. Porque o réu, uma vez agredido, deveria deixar a vítima tirar-lhe a vida. A lei não obriga a isso. Logo, o réu agiu em legítima defesa. Perceba que ele sai de um ponto e volta para ele, né? Ele não prova por que foi legítima defesa, o que aconteceu, como que a gente vai saber se isso realmente foi uma legítima defesa, né? Então, ele volta para o mesmo ponto que seria a conclusão dele na verdade, o ponto de partida, né? Então, aqui a gente teria que, se essa é a tese de que ele agiu em legítima defesa, prove, né, por meio da sua argumentação, por que isso é verdadeiro. Então, a enunciação da tese começa com uma afirmação, porém, fundamentar não é citar, copiar e transcrever, é falar do caso, dos fatos e das provas, né? Então, ele fica falando sobre legítima defesa, logo, agiu em legítima defesa. Por quê? O que aconteceu? Quais são as provas de que foi legítima defesa? Aqui nós temos o círculo vicioso, e esse é um recurso bastante comum, principalmente nos textos escritos e em avaliações, porque a pessoa fica girando, né? Ela não consegue progredir. Então, o ponto de partida, a premissa, são o outro, um círculo entre duas afirmações não demonstradas. Então, a afirmação X é sustentada pela afirmação Y, que, por sua vez, só é sustentada pela afirmação X. É o típico ficar rodando e não sair do lugar. Sabe o típico na prova de encher linguiça? Você escreve, não progride, a argumentação não progride. Então, aqui um exemplo simples, né? Por que o réu subtraiu a moto? Para fugir de seus perseguidores e salvar-se. Por que estava sendo perseguido? Porque subtraiu a moto. Uma coisa depende da outra. E você não explica isso, você volta, né, para o ponto inicial. Então, não há uma progressão argumentativa, lógica, coerente, que faz com que a pessoa entenda todo o processo, né? Você fica gira e não sai do lugar, por isso que é chamado de círculo vicioso. Aí depois nós temos a falsa causa. Então, consiste em apontar um fenômeno como causa de outro apenas porque antecedeu. Então, atribui causalidade àquilo que é mera sucessão de fatos, né? Então, não se apura o nexo de causalidade e se afirma a relação causa-efeito apenas com base na sucessão cronológica dos fatos. Então, um exemplo ali, evidente que o réu foi autor dos furtos, de que fala a denúncia. Note-se que o réu começou a trabalhar na casa da vítima em 23/12/99. O primeiro furto aconteceu em 25/12/99. Antes, nada tinha sido furtado. Todos os furtos aconteceram depois que o réu tornou-se empregado da vítima. Portanto, o réu é o ladrão. Então, aqui, de novo, é o mesmo caso, né? Essa declaração apressada, né? É uma hipótese,
ele passou a ser o suspeito, mas até provar que ele é quem começou a roubar realmente é outra coisa, né? Então, só segue uma questão de ordem. Olha, aconteceu tal coisa na minha casa logo depois que fulano apareceu. Então, ele deve ter reconhecido alguma coisa e... né? Então, não necessariamente as coisas são tão simples assim, né? Pode ser que tenha sido? Pode, né? Mas para isso, não é só a ordem cronológica que vai dizer, né? Você precisa de provas para dizer que realmente ele passou a roubar a casa, né? Então, a falsa causa, ou que é aquilo que eu disse, lá em cima aparece como que não dizer, mas muitas vezes a gente parte desse princípio, né? E aí tudo bem, você está pensando na cronologia dos fatos, mas você precisa acrescentar as provas, porque isso não é suficiente para condenar o rapaz aí, né? O réu. Como diria o aluno da escolinha do professor Raimundo, há controvérsias, né? Exatamente, há controvérsias, exatamente isso. Nunca, não dá para a gente afirmar categoricamente, né? Às vezes a gente quer que é aquilo que é o ponto de partida, né? Você vai pensar e às vezes não tem nada a ver. Por isso que eu já falei para vocês, né? Aqueles programas de casos de polícia aí, sei lá, de investigação, são ótimos para isso, porque eles começam a investigar, aí eles explicam tudo, qual seria a motivação, qual seria não sei o quê, e aí chega num ponto, não foi ele, não tem como provar que foi ele, e aí começa um novo suspeito, né? Porque a gente tende a tentar resolver rapidamente, né? Tipo, vamos resolver o caso. E a gente já aplica a causa, a motivação, ou, né, o fato a alguém, porque é mais simples, né? É o primeiro suspeito. Então, sempre há controvérsias, e é para isso que existe o advogado, né? Para colocar mas vamos pensar de outra forma. Bom, depois nós temos a causa comum. Então, dá-se quando dois fatos relacionados entre si são tomados como sendo uma causa do outro, sem considerar que ambos são efeitos de um terceiro fato. Essas explicações acho que são bem... a gente precisa prestar bastante atenção, né? Então, toma-se um consequente como causa de outro consequente, ignorando o antecedente, que é a causa dos dois. Então, aqui nós temos um exemplo, acho que os exemplos sempre facilitam. A causa do acidente foi a conduta tresloucada da vítima, que lançou seu carro para o acostamento e perdeu o controle do carro, batendo no barranco. Então, aqui a gente coloca como o problema na vítima que estava ali tresloucado e saiu, bateu no acostamento, né, no barranco. Quando, na verdade, a vítima saiu para o acostamento para desviar do réu que forçava uma ultrapassagem na curva, né? Então, o desvio da vítima para o acostamento e a colisão no barranco são efeitos da invasão da contramão pelo réu, né? Então, você coloca a culpa na vítima, ela que estava alucinada, saiu, lançou o carro do nada para o barranco. Sendo que, na verdade, ela lançou o carro para o barranco porque o réu, né, quis ultrapassar no lugar errado e invadiu a pista dela, né? Então, você vê que esse fato, o invadir a contramão, é o que faz com que a gente tenha a consequência, jogar o carro para o barranco, né? Então, em vez de colocar a causa na vítima, né? Ele estava louco, ele estava desesperado, sei lá, ele dormiu e aí por isso ele jogou. Não, a motivação é o fato dele ter invadido, né? Então, essa causa comum. A invasão é a causa para o acidente, vamos dizer, para ele tirar o carro, né? Lançar no acostamento, perder o controle.
geralmente isso aqui é bem usado, né? Vamos pensar. Você quer livrar o seu cliente, você coloca a culpa no outro, né? Sendo que o que ele fez, na verdade, foi só reflexo da ação do réu, né? Por isso que, assim, não usar é muito relativo, né? Porque muita gente vai usar. Bom, depois nós temos aqui a generalização apressada. Então, uma enumeração imperfeita ou de indução viciosa, que é tentando fazer com que a pessoa acredite naquele posicionamento, consiste em se atribuir ao todo o que é próprio da parte, em considerar como regra o que é exceção. Então, acontece quando se estende a conclusão da observação de um caso a outros casos que não são semelhantes, né? É que é bem diferente daquele, seria o oposto, vamos dizer, do apare, porque o apare, você está comparando casos semelhantes. Aqui não, você quer atribuir a mesma solução para casos que são diferentes, né? Então, por isso que essa generalização apressada. E aqui, a gente já falou sobre isso no texto anterior, que é a questão dos preconceitos. O preconceito é uma generalização apressada. Você atribui a todos daquele grupo uma mesma característica, e a gente sabe que os indivíduos, cada um tem as suas características, tem as suas particularidades. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio, não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? Então, não dá para dizer que todo, sei lá, todo rico é assim, todo pobre é assado, não dá, né? E o preconceito é uma generalização apressada, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente até viu aquele caso, né, da juíza que colocou lá a questão da cor como fato dele ser do rapaz ser fugiu o termo fazer parte da facção ali, né? Enfim. Então, nós temos o réu mora na favela do Ribamar. Todos os dias há furtos ou mortes nessa favela. Sabe-se que quase todos os marginais da cidade se escondem lá. Portanto, os moradores daquele local são pessoas perigosas e de má índole. É o preconceito que se tem no Brasil com as pessoas da favela, com os pobres, né? E a gente tende a pensar assim, mora na favela, é criminoso, né? Mora na favela, é tal coisa, é drogado. E, na verdade, a gente sabe que tem muita gente honesta, que tem muita gente ali que está ali porque não tem outro lugar para morar, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de generalização. Aí aqui o outro caso, né? As pesquisas mostram que 73% dos acidentes de trânsito acontecem por embriaguez ao volante, de forma que há uma chance de 73% de que o réu, causador do acidente, estivesse bêbado. Generalização mais assim, né? Tipo, qual de onde você tirou isso, né? Vamos, explique-me melhor, fale-me mais sobre isso, né? Porque com base numa pesquisa, então 73% dele ter bebido, gente, uma pesquisa está considerando de modo geral, né? Você tem que avaliar aquele caso específico, né? Então, não dá para a gente dizer que tem 73% de chance dele estar bêbado, né? Diferente se tivesse outros indícios, né? Se ele tivesse, por exemplo, no carro com muitas latinhas de cerveja vazias, ou sei lá, qualquer coisa, olha, acabou de sair de um churrasco, né? Parecia estar, né, bêbado, alguma coisa assim. Aí é outra história, né? Mas não com base numa pesquisa que avalia de modo geral. Depois nós temos número 7, acidente. Consiste em aplicar um caso particular, regras gerais, sem considerar as peculiaridades que tornam um caso excepcional, né? Então, o princípio indúbio pro réu ampara o acusado. Ele afirmou que o outro carro lhe deu uma fechada e por isso teve que sair da pista. A promotoria não conseguiu provar o contrário. Nenhuma testemunha presencial foi achada. Assim,
tem que prevalecer, na ausência de prova contrária, na dúvida, a afirmação do réu. Então, aqui, aplicação da regra geral. A acusação tem o ônus da prova, ignorando a exceção, né? É da defesa o ônus de provar as teses defensivas, né? Então, no caso, as afirmações do réu. É acidente, né? Às vezes é proposital a estratégia de você tentar, né, inverter as coisas, que é o que temos às vezes para a situação, né? Então, acidente, vamos dizer, pode ser um acidente, pode ser que não, né? Pode ser a pessoa não se atentou. Bom, depois nós temos o ad hominem, que é o contra o homem. Então, argumento que repele a tese, ideia e argumento do outro com base em qualidades ou condições especiais dessa pessoa, sem considerar as validades ou invalidades do seu argumento. Então, ao invés de se enfrentar o argumento do adversário, ataca-se a pessoa do adversário. Sabe aquela briga que a pessoa não tem argumento e aí ela começa a xingar? Seu não sei o quê, seu... porque ela não consegue argumentar. Então, ela ataca a pessoa em vez de debater o argumento. Então, ataca-se o homem e não a ideia, né? Ou quando se pretende sustentar a própria tese com base nos predicados e respeitabilidade do orador, e não na razoabilidade da tese mesma. Então, busca-se convencer o auditório não pela força das ideias, mas pela simpatia ou antipatia por quem as defende ou representa, né? Então, você tem... Oi, fala. Tem uma frase antiga que é mais ou menos assim: ao invés de você atacar o pecado, você ataca o pecador. Exatamente. Porque muitas vezes você não consegue debater por que aquilo é pecado, né? Então, em vez de você atacar o pecado, você ataca o pecador, né? Porque é mais simples, você agride, né? Você vai para a parte para a ignorância mesmo. É tentar desqualificar a pessoa, né? Exatamente. Que não deixa de ser uma estratégia, né? Mas não é uma argumentação, melhores argumentações, vamos dizer, né? Porque você deixa de argumentar para atacar, né? Ele é bem comum esse tipo de recurso, principalmente na hora da raiva, porque aí você começa a xingar, você começa, né, e apelar para uma coisa que não tem relação direta com o fato. Então, toda vez que se postula a condenação de um réu com base nos seus maus antecedentes, argumenta-se ad hominem, né? Então, da mesma forma, quando se sustenta a inocência de alguém com base no seu passado imaculado, de boa conduta familiar e profissional, está se recorrendo ao argumento ad hominem, o que é bastante perigoso, né? Porque às vezes é uma estratégia até mesmo de vamos colocar mais um crime nas costas dessa pessoa, e às vezes é até interessante, né? Porque para a sociedade parece que a justiça, né, a polícia solucionou um caso, né? E nem sempre isso que é aquele que o caso que a Rosângela falou da série lá dos... Como que chama, Rosângela? Fugiu o nome. Aquela série que os meninos foram condenados por... Olhos que Condenam. Olhos que Condenam, isso. Que é bem isso, né? A polícia muitas vezes induz, porque assim... Claro que há preconceito, né? Mas também para ela é algo positivo, porque aparentemente para a sociedade o caso foi resolvido, né? E isso é muito... aquilo que a gente fala, né, professora? Não é mais o direito de fato, é o direito do autor. Pune-se não pelo que a pessoa faz, mas pelo que ela é. Exatamente. E isso é muito complicado, né? Porque a gente gira em torno
de preconceitos, a gente gira em torno de ideias aí que se tem sobre determinado grupo, que nem sempre é verdadeiro, né? Não é o fato da pessoa ter uma extensa ficha que significa que ela cometeu mais um crime, né? E não significa o fato dela não ter nenhum antecedente que ela nunca vai cometer um crime, não é verdade? A gente sempre, o criminoso sempre tem um primeiro crime, né? Antes disso, ele era ficha limpa, né? Depois disso, ele começa a ter os seus antecedentes ali. Então, por isso que é um recurso bastante perigoso, tanto para a gente condenar pessoas que não deveriam ser condenadas por aquilo, como para livrar pessoas que deveriam ser condenadas, né? Então, é uma situação complicada, né? Enfim, não vou entrar noutra questão, mas... Bom, depois a gente tem aqui o ad baculum, né, que seria esse recurso à força, o apelo à força. Então, consiste em utilizar a força ou a ameaça, velada ou direta, do emprego da força para fazer argumentos. Então, quanto mais poder, né, o seu argumento está no seu poder. A gente sabe disso, né? Então, força aqui não significa necessariamente força física ou violência, embora possa ser, né? Mas muitas vezes a gente está falando de intimidação, de chantagem, né? Então, exemplo, quando o patrão lembra aos empregados que pleiteiam aumento o fato de que há desempregados que aceitariam de bom grado suas vagas, né? Quer dizer, você está fazendo uma chantagem, você está pedindo aumento, mas tem gente que trabalharia por menos, né? Quer dizer, você pode ficar desempregado e eu arrumo outro. Então, você está intimidando, e isso é bastante comum, né? Quando uma das partes lembra ao juiz que tomando essa ou aquela decisão, incorrerá na ira da imprensa ou da população, então também é um tipo de chantagem, né? Olha, se você livrar tal pessoa, lembra que tem um apelo da população, tem um apelo da mídia, né? Então é uma forma de chantagem, né? E pode ser de todos os tipos, ou até mesmo, né, intimidação pela força física em determinadas situações. Porque aí a gente pensa sempre numa relação hierárquica, né, de o patrão e o empregado. Então, nessa relação de poder, um tem mais força, né, e muitas vezes ele apela para essas... Ou até mesmo aqueles casos mais, assim, a pessoa sempre... Isso eu acho que é bastante comum, e eu sempre ouço esse tipo de argumento, né, que às vezes a pessoa não quer entrar com processo contra a empresa tal, porque depois a empresa vai falar mal do funcionário, o funcionário tem medo de não conseguir outro emprego, sendo que, na verdade, se ele fizer isso, ele está cometendo outro crime, né? Então, e é algo comum. Você fala, nossa, eu teria direito a isso, aquilo, mas eu não vou entrar na justiça, porque vai que depois, né, eu não consiga outro emprego, é uma relação de poder, né? Poder da empresa contra o funcionário. Depois, nós temos o apelo à ignorância. Então, consiste em sustentar a veracidade de uma tese apenas no fato de que o contrário não foi comprovado. Então isso é verdade. Se você não consegue comprovar o contrário, é porque isso é verdade, né? É algo mais simplista, vamos dizer, que é o grande problema da parte da sociedade, das humanas, de modo geral. Essas conclusões simples, né, a gente sabe que não dá para a gente fazer esse tipo de afirmação, né? Então, no direito, frequentemente é um argumento legítimo, né? Então, legitima-se em duas situações. Uma, quando a tese que se sustenta
é amparada por uma presunção relativa, de sorte que vale até existir a prova em contrário. A outra, quando o ônus da prova pertence a uma das partes, né? Então, nessa situação específica, é válido, né? Você não consegue comprovar o que você está dizendo, portanto, a causa está ganha, né? Do meu lado, vamos dizer. Então, você não consegue... Qual que é o problema desse tipo de argumentação? Você não consegue comprovar a sua verdade, a sua tese. Você se ampara na falta de argumentos da outra parte. E nem sempre dá para a gente contar com isso, né? Porque se você falar, eles não tem como provar, e aí de repente chega lá e tem uma prova que pode te, né, desconstruir. Então você não pode contar com isso, com a falta de prova. Você tem que se preparar para provar a sua tese, né? Então esse que é o problema, que é usado, né? Mas se no meio do caminho isso acontecer, mas o advogado, né, não pode contar com isso. Depois, nós temos o apelo à piedade, e é outro problema, né? Então, sustenta uma tese com base num apelo à caridade do auditório. Então, não se busca convencer racionalmente, mas chantagear emocionalmente o interlocutor, para que adira aí a uma tese não sustentada pela razão, mas pela emoção. Então, por exemplo, se este réu for para a cadeia, seus 6 filhos e esposa ficarão na miséria, né? Então, condenar esse pobre coitado é condenar uma família a morrer à míngua. Então, tá vendo? Você não está mostrando por que ele não deve ser condenado. Olha, ele não cometeu tal crime. Você está apelando para que as pessoas tenham dó da família, dos filhos, né? E essa é uma estratégia, né, que não funciona, não é por caridade. Tanto, quando a gente viu lá no começo do ano, aquele caso da Maxilene, lembram lá do texto, em que a advogada dizia que ela tinha que receber o imposto de renda lá, a restituição do imposto de renda do filho que estava morto, enfim, porque ela está passando por necessidade, ela está passando fome. Esse tipo de argumento é isso, é apelar para piedade, porque não é que ela tem que receber a restituição do imposto de renda porque ela está passando fome, né? Ela tem direito àquilo, e mesmo se a pessoa não estivesse passando fome, mesmo se a pessoa fosse rica, milionária, aquele dinheiro pertencia a ela como ficou pensionista do filho, ela teria direito àquele valor. Então, esse apelo à piedade é comum, mas a gente tem que tomar muito cuidado. O que é de direito da pessoa? Não importa se ela é pobre ou se ela é rica, ela tem o direito, né? Não importa se os filhos vão passar nesse... É até cruel pensar nisso, mas a pessoa, ela cometeu um crime, ela tem que ser punida. Não é porque ela tem filhos, ela sustenta esses filhos, e sei lá como que ela sustenta, que ela não vai poder ser condenada, né? Então, é algo perigoso da gente pensar. Então, esse apelo à piedade, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, enfim... Aqui a gente tem um equívoco. Esse equívoco muitas vezes é até mesmo pensando linguisticamente, né? Um equívoco linguístico. Então, consiste em empregar uma expressão que tem mais de um sentido em sentido impróprio, ou numa frase ambígua, a fim de confundir o interlocutor. Então, é algo... na maldade, né? Você emprega ali porque de forma ambígua, permitindo mais de uma interpretação. Então, aqui o termo é o competência, né? Então, o Tribunal de Justiça já declarou que o juiz fulano não tem competência para julgar a causa X.
Portanto, como já dissemos antes, o juiz fulano é uma pessoa reconhecidamente incompetente, sem capacidade para exercer a função. Quer dizer, você dizer que a pessoa não tem competência para algo não significa que ela é incompetente, né? É diferente. Então, é uma forma de desqualificar mesmo o juiz, dizer que ele é incompetente. Então, parece ser a mesma coisa, não ter competência parece ser sinônimo de incompetência, mas não necessariamente, não dessa forma como foi posto. Eu posso não ter competência para realizar tal coisa, isso não significa que eu sou incompetente, né? Porque incompetente é agressivo, né? Você dizer que a pessoa não tem competência para nada, né? Então, aqui a expressão competência, que é desvirtuada do seu significado técnico-jurídico para o significado vulgar. Quer dizer, não ter competência para algo, não poder realizar tal coisa. Eu não sou competente para fazer algo ou cuidar de casos tais. Isso não significa que é incompetente em todos os casos, né? Então, aqui é o sentido técnico e foi aplicado em sentido vulgar, né? Coloquial. E para a gente encerrar, nós temos aqui o 13º, a 13ª falácia, o que não se deve fazer, que é esse ad crumena, né? Que é a oferta de suborno, né? A tentativa de subornar o auditório para conquistar-lhe a adesão. Bom, suborno a gente sabe que existe porque, né, é muito frequente e é muito complicado, né? Então, você dá razão ao mais privilegiado, isso pensando financeiramente mesmo. É, evidentemente, um argumento ilegítimo. Então, se baseia também numa ideia de poder e numa ideia também de preconceito, de que o mais rico, ele tem mais valor, ele tem mais força na sua palavra, e o pobre não. O rico, e isso a gente tem até no nosso discurso, geralmente, o pobre roubou um potinho de manteiga, foi preso. O rico roubou milhões e está solto, né? Então, a gente tem muito essa força no dinheiro do outro, em vez de analisar a situação em si, né? Então, é muito complicado e a gente sabe que a corrupção, ela existe em todos os meios, né? Às vezes, um advogado compra o outro, compra a outra parte, né? E, olha, se eu ganhar essa causa, tantos por cento é seu. E aí o outro não se esforça para defender o próprio cliente. Então, a gente sabe que a corrupção ela é muito forte e a gente sempre torce para que a gente tenha os profissionais mais éticos possíveis, né? Para que o que seja de maior impacto não sejam os corruptos, mas sim os éticos, para que a gente possa diminuir cada vez mais esses casos, porque uma sentença mal dada ou uma defesa mal feita pode destruir totalmente a vida da pessoa. É aquilo que eu falei já para vocês no começo do ano. A gente pensa que só está lidando com a vida os profissionais da saúde, e a gente esquece que a gente está lidando com a vida da pessoa a todo momento. É a falta ali de, às vezes, sei lá, ela vai receber R$500 e a gente acha insignificante, e para a pessoa é tudo que ela poderia ter para mudar a vida dela, né? A gente não pode ficar pensando a partir dessa ótica que só valoriza o rico, né? A gente precisa pensar nas vidas individuais, e por isso que a gente sempre conta, né, que vocês sejam os mais éticos possíveis quando estiver na atuação. E é isso, eu coloquei aqui a referência desse texto, que é um texto bem simples, eu vou colocar lá no
no Moodle. Então, a argumentação jurídica, os melhores e os piores argumentos na retórica forense. Né? Então, quais são os primeiros, os 10 primeiros, aqueles que a gente, né, usa com frequência, e esses últimos que a gente deve evitar, né? Os piores, os que apresentam preconceitos, que apresentam valorização de um grupo específico, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Então, a prova, professor, vai ser questões fechadas e também questões, vamos dizer, discursivas, seria isso, né? Isso, possivelmente. Tá, tranquilo. Dizer, Ainda não, gente, eu não consegui, consegui terminar a correção de vocês na semana passada. Agora eu preciso corrigir do noturno e já tem prova aí, né, daqui 2 semanas. Falei, nossa, não consegui nem pensar na prova de vocês, mas possivelmente seja assim. Alguém mais ia falar alguma coisa? Cortou, professora. Bom dia. Fazendo favor, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo Deixa eu bem. só parar aqui a gravação.